paz. Mais uma manhã de terça-feira fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Peço a vocês que seguem no nosso canal no YouTube, @Sede da Palavra. Vai lá, se inscreve no canal e seja abençoado e seja edificado cada dia com uma reflexão abençoadora. E a reflexão dessa manhã de terça-feira, vamos falar sobre os mistérios de Deus. E a leitura que nós vamos fazer está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1, que diz: que homens nos considera como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Como uma missão de divulgar a mensagem do Evangelho, o crente, ele é administrador dos mistérios de Deus. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo de número 25, do 14 ao 30, nós vemos que os servos receberam os seus valores e negociaram, e cada um produziram os seus lucros. Assim nós recebemos de Deus a riqueza espiritual para administrar de um modo que seja proveitoso não só para nós, mas também para os outros. E na medida que essas coisas, ocupa-te nela, porque fazendo isto, diz a Bíblia, salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Paulo disse isso a Timóteo no capítulo 4 e no versículo de número 16. Os apóstolos pediram a Jesus explicação sobre a parábola do semeador, quando Jesus faz essa parábola no capítulo 13 de São Mateus, versículo de número 11, e Jesus respondeu: a vós é dado a saber os mistérios do reino dos céus. Deus sempre revela a sua vontade os que desejam conhecer melhor os deveres espirituais. Na verdade, Deus falou através dos seus servos que ele não faz nada antes de revelar os servos e os profetas. Amós capítulo 3, versículo de número 7. E ele diz mais: não andarão dois juntos se não tiveres em acordo comum. Um personagem que nos chama a atenção é Abraão. Abraão foi servo fiel, obediente, foi informado sobre o castigo de Sodoma e Gomorra. Deus disse: ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus, ele sempre quer mostrar e revelar aquilo que ele quer fazer aos seus servos. Em Gênesis capítulo 18, versos 17 e 18. Outras passagens bíblicas afirmam que o segredo do Senhor é para aqueles que os temem. Salmo de número 25, verso 14, na parte A. Então, o segredo de Deus é para aqueles que temem. O crente que tem temor do Senhor, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, teme a Deus, porque os mistérios de Deus, o segredo do Senhor para aqueles que temem. Lembra de Sansão? Sansão, ele tinha um segredo com Deus. E qual o segredo de Sansão? Era não passar navalha no seu cabelo, não beber bebida forte. Mas quando ele revelou para aquela mulher que nunca tinha passado navalha sobre a sua cabeça, a mulher cortou o cabelo dele e diz: Sansão, vem sobre ti os filisteus. E a Bíblia diz que ele falou: agora me sairei desta. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Então o crente, o homem, quando peca contra Deus, o segredo de Deus se retira, ou seja, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a não ser que ele se arrepende e Deus outorga novamente a essa pessoa. Certamente o Senhor Jeová, diz a Bíblia, não fará nada antes de revelar os servos e os profetas. Amós 3:7. Há um Deus no céu que revela segredo. Daniel capítulo 2, versículo de número 28. Tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvis, farei vós a conhecer. Jesus falou em João no capítulo 15, verso de número 15, aos seus discípulos. Então a palavra mistério, no sentido clássico, quer dizer segredo religioso ou coisas incompreensíveis, que só é conhecida pelos iniciantes nos assuntos. Ou seja, é por isso que a Bíblia diz que o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas decinem-se espiritualmente. O homem, em seu estado natural, ele não compreende a mensagem da salvação, que lhe parece loucura
Mas para aquele que submete à direção do Espírito Santo, esse vos ensinará e lembrará todas as coisas, disse João no capítulo 14, verso 26. Os mistérios de Deus são mencionados pelo apóstolo Paulo pelo menos 21 vezes e expressa vários aspectos do plano da redenção de Cristo. Mistério de Cristo, encarnação de Cristo, o plano da salvação. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Isaías 55, verso de número 8. Existe o mistério da igreja, existe o mistério da fé. A Bíblia diz: ter fé é crer na existência de alguma coisa que não pode ser provada pelo sentido. É a certeza que recebemos coisas esperadas ou realidade do impossível. A fé é confiança, é a lealdade em alguém. Por meio da fé estamos guardados. 1 Pedro 1,5. A fé produz alegria, a fé produz esperança e a fé produz a santidade. Vê que 1 Coríntios 13, a Bíblia diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais importante é o amor. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus.